Então, pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão básica de matemática. Eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo, pois isso valoriza muito o nosso trabalho aqui no YouTube e nos motiva a trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá. A questão que nós vamos resolver hoje é uma questão da FUVEST de São Paulo. E essa questão ela diz o seguinte, calcule x indicado na figura. Aí nós temos aqui a figura, não é isso, pessoal? Nessa figura aqui, nós temos o quê? Nós temos aqui a medida desse lado que a questão está dizendo que é x, e nós queremos saber o valor desse x aqui, né? Como eu falei para vocês, a questão ela quer saber quanto vale o x aqui nessa figura, né? Vamos lá. Essa figura aqui, pessoal, se você olhar aí, você vai perceber que nós temos aqui, dois triângulos retângulos, né? Esse triângulo aqui maior e esse triângulo aqui, menor, tranquilo? Certo. Observe que a questão ela nos deu essa medida aqui de 100 metros. Só que essa medida aqui nós não sabemos. Então, nós vamos chamar essa medida aqui, vou botar aqui na régua, nós vamos chamar essa medida aqui, pessoal, de y, tá bom? Vamos chamar essa medida aqui de y. Tranquilo. O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos olhar para esse triângulo menor aqui, esse triângulo aqui menor. Ele é um triângulo retângulo, certo? Aí o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos achar algo que relacione o x e o y, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Calculando a tangente de 60 graus, Então, a tangente de 60 graus, ela é igual ao cateto oposto, que é o x aqui, não, essa medida aqui que é o x, então vai ser o x sobre o cateto adjacente, que é o y, tá bom, gente? Y. Aí, pessoal, nós temos que lembrar agora dos ângulos notáveis, né? Aquela tabelinha, eu acho que você deve lembrar aí, que diz que a tangente de 60 graus, né, naquela tabelinha lá, a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Então, no lugar de tangente de 60 graus, nós vamos colocar a raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 3 é igual a x sobre y. Pessoal, a tabela que eu estou me referindo é a tabela de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? O 30, o 45 e o 60, né? Nós temos que saber, pessoal, de cabeça, o seno, cosseno e a tangente desses ângulos, né? Que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Não são todos os exercícios que vão nos dar essas informações não, né? Porque o nome já diz, ângulos notáveis, então a gente tem que saber eles, ok? Certo, então, qual é a tangente de 60 graus? É raiz quadrada de 3. Pessoal, nós vamos isolar aqui esse y aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse y aqui e passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 3 vezes y igual a x. Só pegamos esse y e passamos para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, como é que vai ficar aqui, pessoal? Essa raiz quadrada de 3 está multiplicando, então nós vamos passar para o outro lado dividindo, tá bom? Então vai ficar assim, que o y é igual a x sobre a raiz quadrada de 3, tranquilo? Então nós temos aqui, pessoal, o valor do y, e esse valor do y, ele é dependente aqui, né, do valor do x, tranquilo? Mas por que nós fizemos isso? Você vai entender daqui a pouco por que nós fizemos primeiro o cálculo da tangente de 60 graus, né? Pegando primeiro esse triângulo aqui menor. Agora, pessoal, nós vamos calcular a tangente desse ângulo de 30 graus. Nós vamos usar agora esse triângulo maior aqui, esse triângulo maior, tá bom? Então vamos lá, nós vamos calcular a tangente de 30 graus, A tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. O cateto adjacente é toda essa medida aqui, Quanto é que vale essa medida? Essa medida vale 100 mais y, tá bom, pessoal? Porque é todo esse lado aqui, né? Nós estamos trabalhando com esse triângulo maior aqui. Então, vai ser aqui embaixo, 100 mais y, tranquilo?
Aí, pessoal, ó, novamente, na tabelinha lá dos ângulos notáveis, a tangente do ângulo de 30 graus, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Então aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3 igual a x sobre 100 mais. Pessoal, qual é o valor do y que a gente encontrou ainda agora? É x sobre raiz quadrada de 3. Então, onde tiver y aqui, nós vamos colocar o x sobre raiz quadrada de 3. Então, aqui vai ficar, ó, x sobre a raiz quadrada de 3. Então, foi por isso que a gente calculou primeiro aqui, pessoal, o valor do y. Por quê? Porque agora nós temos aqui uma equação com apenas uma incógnita, né, que é o x aqui. Depois que nós resolvermos essa igualdade aqui, nós vamos descobrir o valor do x, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que é que nós vamos fazer aqui, ó? Tá vendo esse termo aqui, ó? 100 mais x sobre raiz quadrada de 3. Nós vamos pegar todo esse termo aqui que está dividindo o x, ó, e nós vamos levar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes todo esse termo aqui, ó, que é 100 mais x sobre a raiz quadrada de 3 igual a x, tá bom, pessoal? Lembrando que você tem que saber matemática básica para você entender a resolução de uma questão desse nível aqui, tá bom? Tranquilo, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aplicar a distributiva da multiplicação. Nós vamos multiplicar raiz quadrada de 3 sobre 3 por 100, depois por x sobre raiz quadrada de 3, tá bom? Então, pessoal, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes 100 vai dar 100 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 3, tá bom? Aí, ó, mais, pessoal, nós temos aqui agora, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes x sobre raiz quadrada de 3. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 sobre 3 vezes x sobre a raiz quadrada de 3. Aí tudo isso é igual a x. Me perdoem se eu estiver falando um pouco rápido, né? Você pode voltar o vídeo, pode diminuir a velocidade, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Ó, observe que nós podemos cancelar, ó, essa raiz quadrada de 3 com essa raiz quadrada de 3, né? Como é uma multiplicação aqui, nós podemos fazer isso tranquilamente. Ah, o que é que vai sobrar aqui para nós, pessoal? Ó, o que é que vai sobrar para nós? Vai sobrar, ó, o 100 raiz de 3 sobre 3, mais, pessoal, ó, sobrou aqui para nós, ó, o x sobre 3, tá bom? Tudo isso igual a x. Tranquilo. Vou pegar esse termo aqui, pessoal, ó, e trazer um pouquinho para cá, ó, tá bom? Ficar um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho também o tamanho dele, para nós podermos fazer aqui na frente. Aí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Nós temos aqui uma soma de frações com denominadores iguais. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o denominador, que é 3, e somar os numeradores, né? Colocamos aqui o denominador, que é 3, e vamos somar os numeradores. Então, vai ficar aqui em cima, ó, 100 raiz de 3 mais x. Aí, tudo isso, pessoal, vai ser igual a x. Tranquilo? Aí, agora, observe aqui o seguinte, que esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 100 raiz quadrada de 3 mais x igual a 3x. Por que 3x? Porque esse 3 estava dividindo aqui, né? E nós passamos ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Tranquilo? Aí, o que é que nós vamos fazer aqui agora, pessoal? Ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Esse x aqui que está positivo, nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade negativo. Então vai ficar assim, ó, 100 raiz quadrada de 3 é igual a 3x menos x, ok? Então vai ficar assim agora, pessoal, ó, 100 raiz quadrada de 3 igual a 2x. Tranquilo. Aí o que acontece aqui, pessoal? Nós só vamos trocar, ó, esse termo aqui com esse termo aqui, ó, nós vamos trocar apenas eles de lugar. Vamos trazer esse para antes da igualdade e esse outro termo também, ó, nós vamos levar para depois da igualdade, viu? Nós vamos fazer essa troca aí simultaneamente, né, ao mesmo tempo. Só vamos virar assim, viu, pessoal?
Então, quando a gente fizer isso, nada vai mudar o sinal, tá bom? A gente só vai trocar os membros aí de lugar. Então, o sinal não vai mudar. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 2x igual a 100 raiz quadrada de 3, ok? A gente só trocou de lugar. Para ficar melhor aqui para nós, viu, pessoal? Olha o que acontece aqui, pessoal. Ó, observe que esse 2 está multiplicando, então nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar assim, ó, x... Opa, só fazer um pouco aqui mais bonito, ó. Então vai ficar aqui, ó, x igual a 100 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, pessoal, o valor do x, ó, vai ser igual a... Pessoal, 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, x é igual a 50 raiz quadrada de 3. E essa aqui, pessoal, é a nossa resposta, viu? Ó, o valor do x é esse aqui, ó, 50 raiz quadrada de 3. Lembrando que existe uma multiplicação aqui entre o 50 e o raiz quadrada de 3, tá bom? Então esse aqui é o valor do x. X é igual a 50 raiz quadrada de 3. Ok? É uma questão um pouco trabalhosa que faz você relembrar vários conceitos de matemática básica, viu? Então obrigado por assistir o nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, curta, comente e até a próxima.